Hoje eu posso dizer que é o meu grande caminho. Eu costumo dizer que a Umbanda é o caminho da minha fé, é o caminho da minha força, é aquilo que a hora que tudo aparentemente está difícil, é nela que eu me socorro e é a partir dela que eu me abasteço. Não é uma coisa que acontece uma vez, não é um momento, ela é uma vida. Por isso que ela é um caminho. Então é a partir daquele momento que você teve a compreensão, que você teve aquele sentimento maravilhoso que te inundou e você se sentiu completo com aquilo, toda a sua vida vai se transformar e a partir daquele momento a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Mesmo que você não entre de fato para uma religião, que você vire um praticante nesse sentido, um trabalhador da religião, mas se você se permitiu, é esse poder transformador, lindo, e ele acontece o tempo todo se você deixar. Então eu acho que basicamente essa é a relação com a Umbanda. A minha criação toda ela foi católica, na acepção maior do termo. Eu fiz o catequismo, eu ia à missa todo domingo quando era criança, fiz a crisma, que é algo pouco usual hoje em dia, né? Naquele tempo que a crisma eram 2 anos de curso e tudo mais. E me afastei do catolicismo, da prática religiosa do catolicismo, mais ou menos na adolescência, quando se iniciou a faculdade, mas sempre mantive a minha crença nos dogmas e na religião católica, porque minha família inteira é muito católica, meu pai, minha mãe, minhas irmãs e tudo mais. Para resumir um pouco, meu pai, quando eu tinha por volta de... Isso faz uns 15 anos, mais ou menos, o meu pai teve um derrame, ele sempre foi o meu grande herói, ele ficou 1 ano numa cama e ele simplesmente desistiu em um determinado momento da vida e era como se todos os sinais vitais dele estivessem sido estagnados, mas o coração não parava, ele não se movimentava, ele não acordava, mas continuava vivo. Isso durou mais ou menos 1 mês e meio. A minha irmã, uma das minhas irmãs, conhecia uma médium e sugeriu que essa médium fosse até a nossa casa para ver meu pai, para tentar trazer um auxílio espiritual com relação ao desencarne dele, a ele se desapegar um pouco da vida que já havia praticamente acabado, mas os sinais não cessavam. Eu fui contra na época, mas acabei sendo voto vencido, a médium foi lá e eu presenciei uma cena muito impressionante, que toda vez que eu me recordo eu me arrepio, que foi o meu pai interagir com essa médium, ela incorporada, ambos se comunicando numa linguagem incompreensível, né, mas interagindo. O meu pai veio a falecer e aquilo me despertou uma necessidade de conhecer essa médium para agradecer pelo que tinha acontecido, porque aquilo me trouxe uma paz. A gente geralmente no momento de dor ou quando perde um ente muito querido, vem revolta, vem uma série de sentimentos que acabam te deixando um pouco perdido. E eu não imaginava a morte do meu pai porque, como disse antes, ele sempre foi o meu grande herói. Conhecendo essa médium, eu fui convidado por ela para participar de um grupo espiritualista, que não é um grupo de Umbanda, era um grupo espiritualista, onde ela incorporava um guia espiritual. Esse grupo se reunia 1 vez por semana e era comandado por esse guia que, ao incorporar, trazia temas sobre espiritualidade para ser discutido entre os demais. Esse grupo se chamava Grupo Espiritualista Templo Hijos del Sol. Ali eu passei a conhecer um pouco mais a espiritualidade, mas absolutamente nada sobre a Umbanda. E após, por volta, isso aí foi em 2001, 2002, por volta de 2007, eu que sempre fui muito cético, né?
embora estudasse, embora tivesse uma professora que era um guia, eu sempre era muito cético com relação à incorporação. E dizia que eu só acreditaria se acontecesse comigo, até uma forma um pouco de brincadeira, mas exteriorizando um pouco esse meu ceticismo. Por volta de 2007 eu passei a sentir nessas reuniões algumas vibrações no meu corpo físico. E o grupo não tinha, era um grupo de estudo, ele não tinha o preparo necessário para lidar com aquela situação. Foi aí que eu fui direcionado para um pai de santo, né? E passei aí a verdadeiramente desenvolver a minha mediunidade. E após isso veio a criação dessa casa espiritual, todo o meu sacerdócio, né? E uma história que a gente está aí para completar já 9 anos à frente dessa casa. A minha história com a Umbanda é toda aqui na Casa das Orquídeas, né? Porque tem as pessoas que frequentaram outros lugares antes, tudo não. Tanto eu, e falar da minha história não é a minha história, porque minha história é junto com o meu marido, porque toda a descoberta da Umbanda, tanto como consulente quanto como médium, foi feita junto, fomos nós dois juntos. E a gente estava num momento muito difícil da vida, muito mesmo, daqueles assim que você acha assim que todas as batalhas que você poderia ter lutado, você lutou. E a gente estava conversando no carro, dizendo que os dois sentiam a necessidade de buscar um outro auxílio, sabe? E a gente nunca tinha passado por essa rua aqui, na frente da CDO, passamos conversando no carro, coincidentemente, e aí a gente viu a estátua do Seu Zé ali fora. Era uma segunda, uma terça-feira, vimos o horário e decidimos voltar na sexta-feira, no horário que estava ali na placa. E da hora que a gente entrou, é incrível, porque naquele momento eu tive a certeza de que a gente tinha encontrado um caminho, na verdade, para os dois, sabe? A sensação, assim, como se faltasse alguma coisa na vida e agora não faltava mais. Essa era a sensação que tinha. Mesmo antes da primeira consulta, sabe? Eu lembro que era uma gira de caboclo, foi a primeira gira do ano de 2013. E antes de entrar, de conversar com qualquer entidade, tudo, a sensação era, não, finalmente cheguei. Era quase como chegar em casa, assim. E daí a gente ficou 1 ano vindo, se consultando, fazendo absolutamente tudo que era pedido pra gente fazer, todos os trabalhos. As pessoas às vezes morrem de medo de fazer trabalho, né, de ir acender vela no cemitério, acender vela na encruzilhada. Meu marido, a cada 3 meses, ele tem que fazer, ele faz sempre na mesma esquina e ele deixa um bife cru com pimenta, uma vela preta e vermelha, conhaque, porque foi pedido na primeira vez que ele estivesse aqui que a cada 3 meses ele fizesse isso pro seu tranca-ruas, e ele vai, a cada 3 meses ele faz. E 1 ano e meio depois, mais ou menos, porque a gente começou a frequentar em janeiro de 2013, em outubro de 2014, na gira seguinte à festa de aniversário do Seu Zé. A gente veio aqui, a gente estava já pensando há muito tempo, porque é um compromisso muito sério. Até quando eu era só consulente, Seu Zé mandou eu fazer um determinado trabalho de um personagem bíblico e falava sobre a caminhada espiritual, toda a seriedade, o que ela realmente é. Então ele me preparou antes para eu ter a compreensão do que seria dar esse passo. Mas eu sempre senti que era a hora que eu me sentisse pronta, eu faria. Mas que isso fazia parte da minha vida, da minha caminhada como um todo. Todo o meu aprendizado na Umbanda teve muita contribuição de dirigentes muito sérios. Mas a caminhada se iniciou, na verdade, com um guia que se chama Senhor Marabô. Esse guia... ele passou a verdadeiramente doutrinar não só a mim, como outros integrantes desse templo em que nós fazíamos parte. Porque essa casa espiritual, a Casa das Orquídeas, Centro Espiritualista de Caridade, que vai completar 9 anos no dia 13 de junho, ele foi iniciado por mim e mais 6 integrantes que faziam parte, que integravam o templo Hijos del Sol. E uma casa de Umbanda, ela não é simplesmente abrir um espaço, abrir as portas e as coisas acontecerem. É necessário toda uma fundamentação, é necessário toda uma preparação da casa,
para que ela verdadeiramente possa galgar, criar e trazer a caridade a quem procura, não só a caridade no campo da matéria, mas também a caridade no campo espiritual. E tudo isso foi trazido pelo Seu Marabô. Então as primeiras incorporações com ele, até por ter sido num ambiente que não era propício para isso, porque foi num grupo que não era umbandista, foram muito difíceis. A primeira vez que eu senti o Seu Marabô, eu fiquei no chão, com uma vibração intensa que não me permitia sair do chão, e os demais integrantes do grupo em volta de mim, sem saber o que fazer, rezando como se eu estivesse possuído, né? E não era nada disso, na verdade, né? Na verdade era uma essência espiritual muito forte, muito intensa, aonde o meu corpo não tinha a fluidez e o preparo para sustentá-la, né? Isso acontece porque se deu num espaço que não tinha o preparo e a fundamentação necessária para receber esse espírito e para doutrinar o médium a recepção desse espírito. Então, as primeiras vezes foram muito difíceis por conta disso. Nós éramos leigos com relação à questão da mediunidade, da Umbanda, das fundamentações, e basicamente só se normalizou e eu só pude experimentar, na verdade, a plenitude de uma incorporação com o guia podendo, através do meu corpo físico, passar as suas mensagens, depois de 4, 5 meses, mais ou menos, de intenso preparo, de um auxílio muito grande do meu pai de santo, da época, que já faleceu, o Odair, e aí as coisas começaram a fluir. E muito do meu preparo, até voltando àquilo que foi o início da pergunta, foi trazido pelo Seu Marabô, porque a partir de então ele passou a relatar aos demais o que era a Umbanda, né? O que a Umbanda prega, quais são os valores da Umbanda, como se prepara, como se fundamenta. Aquilo foi de uma relevância ímpar e singular. O Seu Marabô nos mostrou qual era o caminho, qual era a pureza, qual era o perfil, qual era a direção. E nós, integrantes dessa casa espiritual, que é o solo dele, abençoado e fundamentado por ele, procuramos aqui fazer isso. Procuramos levar esta Umbanda que ele nos trouxe como doutrina, que é uma Umbanda que se preocupa muito mais com a essência, com a transformação do ser humano a partir do seu autoconhecimento, a partir da direção de suas ideias, a partir do desapego ao seu ego, a partir da visão do universo em que está inserido como um todo, valendo-se das forças e do respeito da natureza, cultuando o seu sagrado. É essa Umbanda que a gente procura semanalmente passar para as pessoas, e que é algo totalmente dissociado daquilo que marginalmente se compreende por aí. Então Umbanda não lida com matança de animal, Umbanda não é adivinhação, Umbanda não é previsão para melhorar a vida de ninguém. Umbanda é culto aos orixás, às sagradas forças da natureza, é caminho de autoconhecimento, é culto a tudo aquilo que é o sagrado, para a partir dessa nova consciência a vida individual de cada um melhorar, se transformar. É isso que a gente prega. E é o que a gente sempre ouve aqui, que se você se permite, se você permite que de fato dentro de você o poder transformador da religião aconteça, todos os seus caminhos se abrem. Sabe, não é um passe de mágica, não é eu acendi uma vela, não é essa relação externa, é interna. E a gente não que seja uma dependência, mas eu não consigo imaginar minha vida fora dela. Não consigo imaginar sem tudo isso, sem estar ouvindo as entidades, sem estar aqui com os irmãos de corrente praticando tudo isso.
A sexta-feira que a gente vem aqui, ela é o momento máximo disso tudo, porque ali é onde você está interagindo com as pessoas que vêm deliberadamente pedir ajuda e tudo isso. Mas é todo dia, é toda hora, é uma nova vida. É uma escolha que você faz que transforma absolutamente tudo. Nenhum relacionamento permanece o mesmo, nem de você com você mesmo, nem com nenhum membro da sua família, nenhum amigo, nem nada do que existe. Absolutamente tudo você começa a enxergar uma nova ótica. Então, essa nova visão de mundo que ela coloca, te coloca numa nova ação. E essa é a minha relação com o banco.